uma clara charlatanice. Esse foi o termo usado por um dos mais importantes egiptólogos da sua época para definir um conselho contraceptivo escrito em um papiro descoberto em 1889. O que ele não sabia, porém, é que a ciência médica moderna viria a refutar sua afirmação. Os antigos egípcios já usavam métodos bastante eficazes para evitar a concepção e não foram o único povo do passado a fazê-lo. Bem-vindos a Enxitote e na série As Invenções do Passado. Criamos essa série para apresentar algumas peculiaridades do mundo antigo, de onde muitos dos objetos de uso comum de hoje têm origem, e para mostrar como, às vezes, os antigos não eram tão primitivos como alguns podem pensar. Antes de começarmos, gostaria de enfatizar que o conteúdo desse vídeo é apenas para entretenimento e definitivamente não deve ser visto como um incentivo ao uso das técnicas descritas. Em qualquer situação, confie em um médico e na ciência moderna. Dito isso, vamos começar. Nesse vídeo, queremos focar nas técnicas baseadas no conhecimento científico da época, trazendo à luz métodos incrivelmente avançados e outros que, de científico, na verdade têm muito pouco. Comecemos então pelas testemunhas mais antigas, vindas do Egito. Quase tudo o que sabemos hoje sobre as técnicas médicas daquele período vem do estudo de 2 papiros, nos quais são descritos os diagnósticos, as prescrições e também descrições das doenças. Esses 2 papiros são o papiro de Qarun, que mencionei no início do vídeo, e o papiro de Ebers. O mais antigo dos dois data o Reino Médio do Antigo Egito, há quase 4.000 anos. E nesse papiro estão escritos os seguintes conselhos contraceptivos: obturar a vagina com goma ou uma mistura de mel e carbonato de sódio. Outra solução era usar uma massa de fezes de cocodrilo misturada com leite azedo. Veja, ouvindo os ingredientes desses 2 métodos, tenho certeza de que ninguém gostaria de experimentá-los. E não acho também que seja fácil para todos conseguir fezes de cocodrilo. Mas porque eles poderiam de fato ser eficazes e não eram apenas uma charlatanice, como dizia o egiptólogo Llewellyn? Sabemos que a concepção pode ser impedida de 2 maneiras, matando o esperma ou bloqueando a entrada do colo do útero, e assim impedindo a entrada do esperma no útero. De fato, no primeiro método, o carbonato de sódio é um composto que contrai a abertura do útero e torna a fertilização improvável. Enquanto isso, o mel ou a goma se misturam ao esperma e impedem sua entrada no útero. O segundo método, que usava esterco de cocodrilo, por mais absurdo e definitivamente nojento que possa parecer, tinha sua lógica. De fato, o leite era usado para diluir as fezes para que não se tornassem infecciosas, enquanto o esterco de cocodrilo era o verdadeiro cerne da mistura. Acontece que ele é alcalino, semelhante aos espermicidas modernos. Isso significa que ele pode neutralizar quimicamente o esperma. Então, se vocês tiverem um cocodrilo... Não, melhor esquecer. O segundo papiro também fornecia soluções interessantes para evitar que as mulheres engravidassem, e o método se baseava em uma gaze umedecida com folhas de acácia finamente trituradas e misturadas com mel. A gaze era então inserida dentro da vagina, e nesse caso podemos dizer que a descoberta deles era bastante moderna, pois o principal ingrediente químico dos arbustos de acácia é o ácido lático, que, por coincidência, é um dos componentes mais comumente usado nos espermicidas modernos. O ácido lático agora não é mais extraído da acácia, mas de uma forma diferente, proporcionando um resultado mais eficaz. Mas certamente o sistema egípcio poderia ter tido um sucesso considerável. Claro que não garantia que a mulher não ficasse grávida por 2 anos, como mencionado no papiro. Há então um último método contraceptivo muito importante, do qual temos evidências de seu uso desde o Antigo Egito, ou seja, o preservativo. Mas antes de entrarmos em mais detalhes, esperem um segundo. Se vocês gostam do conteúdo do Enxitote, deixem um like e inscrevam-se no canal. Não custa nada, mas faz uma grande diferença para nós. Obrigado de qualquer forma e vamos continuar.
Pode parecer absurdo, mas já se utilizava uma espécie de preservativo feito do intestino dos animais, embora fosse utilizado principalmente para prevenir doenças. Sim, pensando bem, só a ideia já é um pouco repugnante, mas talvez, considerando o esterco de cocodrilo, não fosse nem a pior coisa. Quanto à palavra condom, teríamos que esperar muitos séculos até chegar ao Dr. Condom, que a inventou no século XVII para o rei Carlos II da Inglaterra. Porém, os habitantes da cidade francesa de Condom também reivindicam a paternidade do nome, justificando que os açougues da cidade forneciam as tripas de cordeiro necessárias para fazer as primeiras versões do preservativo. Bom, mistério da origem do nome à parte, para chegar aos feitos de borracha teve que esperar até 1855, enquanto os de látex só apareceram pela primeira vez em 1929. Com essas informações que chegaram até nós, fica claro como os egípcios eram uma sociedade complexa e sofisticada, com um vasto conhecimento médico e farmacológico. Mas embora saibamos que eles haviam encontrado sistemas que funcionavam razoavelmente bem para o controle da natalidade, não sabemos se essa prática era bem vista pela sociedade e, principalmente, quem a utilizava. Muitos historiadores concordam que eram métodos usados principalmente pelas classes sociais mais ricas. Vamos agora falar sobre outra civilização que deixou sua marca em grande parte do mundo moderno e da qual temos muitos registros, ou seja, a greco-romana. Diferente dos registros egípcios, dos quais temos apenas 2 papiros, para os gregos e romanos temos vários escritos e, portanto, diversos métodos utilizados. Por exemplo, de acordo com o grande filósofo grego Aristóteles, as mulheres que não queriam engravidar usavam oleio de cedro, unguento de chumbo ou incenso misturado com azeite de oliva na parte da barriga que entrava em contato com o sêmen. Infelizmente, um dos relatos de Aristóteles menciona o uso do chumbo, amplamente utilizado pelos gregos e romanos para diversos fins, mas também muito tóxico. De fato, se ingerido, inalado ou absorvido pela pele, pode ser distribuído por vários órgãos e tecidos, incluindo o cérebro, os rins, o fígado e os ossos. E pode causar anemia ou danos ao sistema nervoso, provocando problemas cognitivos, distúrbios comportamentais e perda auditiva. O azeite de oliva, por outro lado, faz todo sentido, pois diminui a mobilidade do esperma. Esse método foi retomado por Mary Stopes, uma pioneira moderna da contracepção que, em 1921, fundou a Mother's Clinic of Birth Control em Londres. Mary realizou estudos sobre a eficácia de uma esponja embebida em azeite de oliva e aplicada internamente na vagina. Em 1938, ela publicou uma série de testes controlados que, segundo ela, tiveram uma taxa de falha igual a 0. Portanto, o método usado pelos gregos e romanos certamente poderia ter sido bastante eficaz. Mas agora, esperem um momento. Quero fazer uma parêntese para os mais jovens de vocês. Sei o que estão pensando, mas não. Mesmo que o azeite de oliva seja mais barato, deixem-no na despensa. Voltando a nós, alguns autores romanos, incluindo Plínio o Velho e Sorano de Éfeso, falam sobre o sílfio, uma planta que as mulheres deveriam consumir oralmente como extrato uma vez por mês. Além de ser usado como contraceptivo, o sílfio também era empregado como afrodisíaco, medicamento para várias doenças e como condimento. Por esses diferentes usos e a sua raridade, seu valor econômico era extremamente alto, tanto que na Cirenaica era representado nas moedas, onde se pode ver claramente que a planta era pesada com muito cuidado. Essa erva, no entanto, não chegou aos nossos dias, pois foi extinta nos primeiros séculos depois de Cristo, e, portanto, não conhecemos exatamente suas propriedades. Mas os pesquisadores a associaram ao gênero Férula, que é um tipo de funcho selvagem. Especialmente, acredita-se que era muito similar à asa fétida, uma planta que pertenece à mesma família do sílfio e que também foi mencionada por alguns médicos da Roma antiga. A asa fétida demonstrou em laboratório que realmente possui uma ação inibidora do progesterona, essencial para a implantação do óvulo fertilizado. Além dessas duas plantas, Dioscóride e Galeno, 2 médicos romanos, listaram cerca de outras 10 plantas que serviam como contraceptivos orais, como o zimbro comum, a ortelha-pimenta,
a melancia asinina e a cenoura selvagem. Nos últimos 30 anos, pesquisas médicas demonstraram que, de fato, todas essas poções à base de erva eram eficazes, mas também perigosas para a saúde. No entanto, os romanos provavelmente já tinham percebido essa periculosidade, e Sorano de Éfeso, em seu texto sobre as doenças das mulheres, retomou as tradições aristotélicas e egípcias, promovendo especialmente os tampões vaginais de lã, embebida em várias substâncias. Embora a obra do médico de Éfeso represente o melhor do pensamento romano sobre contracepção, muitas afirmações falsas também circulavam, propagadas por trapaceiros e charlatães. Alguns até conseguiram enganar o grande enciclopedista Plínio, que recomendava o uso de um amuleto. Claro, sei o que vocês estão pensando, mas não era um amuleto qualquer, mas sim feito com as entranhas de aranhas peludas envoltas em pele de cervo. No entanto, acho que ainda assim era pouco confiável. Vimos que um dos dois ingredientes recorrentes entre os gregos e romanos era, infelizmente, o chumbo, uma substância que eles nunca conseguiram descobrir o quão tóxica era. Mas eles não eram a única cultura a usar substâncias altamente nocivas. Pensem que na antiga Sina, as mulheres bebiam um copinho de mercúrio diluído em água para evitar gravidezes indesejadas. Todos nós sabemos, no entanto, o quanto essa substância é extremamente prejudicial ao corpo humano. Portanto, talvez tivesse algum efeito contraceptivo, mas certamente causava grandes danos àquelas que a usavam. Agora, vamos avançar no tempo até a Idade Média. Quais métodos eram usados nesse período? Certamente muitos de vocês estão imaginando alguma prática estranha de bruxaria sem qualquer base científica. E de fato, para não decepcionar ninguém, começarei por uma prática definitivamente muito eficaz. Ou seja, amarrar os testículos de uma doninha embebidos em álcool na coxa da mulher durante a relação sexual. Graças a estudos importantes da medicina moderna, agora sabemos que essa prática é muito útil apenas para dar uma risada. Mas, na verdade, naquela época, para alguns isso poderia parecer sensato. Não é claro 100% por que essa teoria foi adotada especificamente, mas na cultura popular, a doninha era associada a características como fertilidade e sexualidade, enquanto os testículos de doninha eram frequentemente usados em práticas mágicas ou rituais para influenciar eventos. Portanto, em um período histórico em que crenças mágicas e rituais eram muito difundidas, esses dois fatores podem ter levado a acreditar que o uso dos testículos de doninha como talismã poderia funcionar como método contraceptivo. Agora, porém, não quero que vocês pensem que tudo o que era feito durante a Idade Média era loucura. Na verdade, também eram utilizados métodos mais eficazes, como o uso de anéis metálicos que não eram nada menos que os precursores do atual DIU. Esses anéis geralmente eram feitos de prata ou cobre devido às suas propriedades antibacterianas e antifúngicas, e eram inseridos no colo do útero para impedir a nidificação do óvulo. Até hoje, os DIUs utilizam cobre pelas suas propriedades que criam um ambiente tóxico para os espermatozoides, interferindo em sua mobilidade e capacidade de fecundar o óvulo. Portanto, é muito provável que esse método tivesse um bom índice de sucesso quando aplicado corretamente. Por fim, outro método medieval digno de nota é o das duchas vaginais. Essa prática foi usada em todos os períodos da história, mas teve grande difusão durante a Idade Média, e consistia em fazer lavagem com substâncias à base de ácido. Esse método foi retomado também em tempos muito mais recentes, no final do século XIX, onde infelizmente, porém, era utilizado o mercúrio, criando efeitos devastadores para a saúde das mulheres que o utilizavam. Claro, cada povo e cultura do mundo antigo, nos diversos períodos históricos, teve seus métodos contraceptivos e certamente não seria suficiente um vídeo de 1 hora para descrevê-los todos. Mas no final são mais ou menos todos rastreáveis até aqueles que discutimos, que são nada mais do que os ancestrais dos contraceptivos modernos. Se vocês conhecem algum outro método bizarro digno de nota, escrevem aqui nos comentários. Antes de nos despedirmos, peço que deixem um like se gostaram do vídeo e se inscrevam no canal se ainda não fizeram. E se quiserem nos apoiar, compartilhem o vídeo. E lembrem-se, deixem as doninhas em paz. Aquele método não funciona.